Rádio Noticom. Acompanhe, interaja, sugira pautas em nossas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, Facebook e YouTube. 8 horas e 18 minutos, 8 e 18, já está conosco ao telefone o empresário Felipe Fornaza. Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, Newton, bom dia, Paulo, bom dia a todos. Prazer estar com vocês essa manhã. Desculpa te fazer esperar um pouquinho aqui, é porque o programa tá corrido, sem intervalos comerciais, e ainda o bicho pega, rapaz. Não, imagina, é participação à beça. Tá animado. Felipe, vamos lá. Não é novidade para ninguém que tu és o proprietário de uma empresa de frete, né, de transporte, de turismo, a gente pode dizer assim, e o ramo de vocês é um dos mais afetados durante a pandemia. O saco encheu, sim. Vocês precisam de uma solução, por isso que vocês estão fazendo essas manifestações como a que ocorreu ontem aqui em Tubarão? Então, Newton, não é nem o saco encheu, cara, é literalmente o fundo do poço, né? Nós temos um patrimônio gigantesco aí em toda a região e estamos há 1 ano e meio sem trabalhar, né? Sem poder trabalhar com esses ônibus. As viagens de turismo desapareceram, as viagens de compras foram impedidas, seja por decretos de governos estaduais, municipais, e esse patrimônio está parado nas garagens das empresas, estragando, depreciando, e as prestações elas continuam vindo, né? Os bancos eles têm sede de dinheiro, né? Então nós chegamos ao limite, né? Não temos mais para onde correr. Nós ficamos para vocês terem uma ideia, só no estado de Santa Catarina nós temos mais de 3.500 ônibus de turismo, ou seja, fora os ônibus, né, urbanos, fora os ônibus de empresas de linha que fazem essas viagens regulares intermunicipais ou interestaduais. Só de ônibus de turismo são mais de 3.500 ônibus. Nós estamos falando no estado. Ô Felipe, só para a título não de comparação, mas para as pessoas terem uma ideia, né? São 3.500 ônibus, né? 3.500 veículos para 295 municípios. Nós estamos falando aí de praticamente 12 ônibus por município, sendo que a maioria dos municípios em Santa Catarina são de pequeno porte. Então é muita Exatamente. Coisa. Exatamente. Só a minha empresa, Newton. Pode falar. Só a minha empresa, nós temos 11 ônibus na frota. Tu tá dentro da média. Então você imagina que de março de 2020 a setembro de 2020, nós fomos impedidos por decreto de não trabalhar. Ou seja, nós criamos protocolos, nós participamos de uma busca, né, de um método para atender com segurança todos os passageiros. Não houve uma isonomia do governo do estado, ou seja, os aviões continuaram voando lotados e os ônibus com todos os protocolos foram por mais de 6 meses de circular, os ônibus de turismo, ou seja, né, imagina um absurdo, você tem um ônibus urbano em horários de pico lotados, em cidades grandes, principalmente, e o ônibus de turismo, com todos os protocolos, com álcool em gel, com uso obrigatório de máscara, com cortina antimicrobiana separando os passageiros, com máquinas, né, que fazem aquela limpeza e higienização com produtos no próprio sistema de ar-condicionado do ônibus. E mesmo assim, a gente foi proibido de rodar por 6 meses. Quase não sobrevivemos. Certamente muita gente ficou no caminho, né? Muita gente, né? Muita gente ficou, na verdade, à mercê dos bancos e esses ônibus foram leiloados, né? A gente que está no ramo aqui vê todos os ônibus indo a leilão, sendo feitos busca e apreensão. Chegou o final do ano, a gente teve uma melhora, uma permissão do governo do estado de circular com 50% de ocupação.
Então, só que agora chegou agora novamente no mês de fevereiro, março, e tudo, com essa segunda onda, tudo voltou a parar de novo, né? Isso a gente está falando de viagens aí, transporte de funcionários, uma viagem pequenininha ou outra, porque o turismo, efetivamente, ele não voltou ainda. Então, imagina, né? Nós temos ônibus aí, esses ônibus grandes de 2 andares, esses ônibus de turismo. Um ônibus desse, ele custa novo mais de R$ 1 milhão. Então, esses ônibus, eles são financiados, né? Financiados pelo BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento Social. Eles são financiados por bancos privados, como, né, o Bradesco, Itaú, Santander, cooperativas de crédito, entre outros. E a nossa maior dificuldade, o nosso real motivo da nossa manifestação ontem é para que esses bancos olhem para o nosso setor, né? O nosso setor é o setor exclusivamente de transporte de turismo, né? É um setor que no Brasil ele emprega mais de 200 mil pessoas, né? São mais de 200 mil funcionários que trabalham nesses ônibus, motoristas, pais de família, e que estão perdendo o seu sustento, perdendo o emprego, porque as empresas não têm mais para onde correr, não tem mais como pagar os financiamentos desses ônibus, os ônibus estão sendo tomados pelos bancos, as empresas estão sendo negativadas por esses bancos, né, em instituições de proteção ao crédito, como Serasa, SPC, e isso, inclusive, inviabiliza que as empresas consigam ajudas do governo federal, como o Pronamp e outros meios, né, de sobrevivência durante o estado de pandemia. Então, a nossa manifestação é em prol disso, é que os bancos que têm lucros, né, bilionários aí, né, nesse momento de pandemia, que eles olhem para a gente, ou seja, que haja uma suspensão dessas parcelas por um período de 6 a 12 meses, no mínimo, para que a gente tenha fôlego, né? Que a gente possa voltar a trabalhar de forma lenta, que é o que vai acontecer, ou seja, até que todos os brasileiros sejam vacinados e o turismo rodoviário volte a acontecer, nós vamos ter aí final deste ano e início do ano que vem apenas. Então, até lá a gente precisa sobreviver, e o único meio de sobreviver é com a suspensão dessas parcelas ou, né, uma prorrogação desses financiamentos para que a gente possa sobreviver até as coisas melhorarem. Essa tua colocação, o que me deixa muito irritado com isso tudo, com tudo que envolve a pandemia, Felipe, é exatamente um ponto que para mim é primordial na tua fala, é a falta de isonomia, né? Qual é a diferença de um ônibus de turismo para um ônibus do dia a dia, um circular, como a gente chama aqui, para o transporte público? Qual é a diferença de um ônibus de turismo para um avião, como tu citou? A diferença eu sei qual é a força política, né? É o lobby político. A gente sabe que o transporte público envolve muita gente que não tem carro, pessoal de um poder aquisitivo um pouco menor. A gente sabe que o lobby do setor aeroviário é gigante, né? Eles são muito fortes no Brasil, e o setor de transporte turístico não tem talvez não tenha essa força política toda, né? Foi igual aconteceu aqui em Tubarão, fazendo um paralelo, no ano passado, quando eles faziam decretos que restaurantes granfinos podiam ficar até as 10 horas da noite abertos e os cachorro-quentes não. Tem sentido. Com cachorro-quente com meia dúzia de mesa na frente. Eles não têm essa isonomia. Eles, para justificar que estão fazendo alguma coisa, acabam penalizando o setor mais fraco. É assim que está acontecendo na pandemia. Nilton, e falta um diálogo do governo, e um diálogo do governo até com a rede bancária, no sentido de setorizar, né? de fazer com que os bancos criem produtos, né? Como eles mesmos chamam, que são os financiamentos e que são
a prorrogação desses financiamentos, a suspensão desses financiamentos para setores específicos que foram drasticamente atingidos pelos próprios decretos, né, sem isonomia, como a gente citou aqui, dos governos, né? Então, assim, a gente tem bancos, olha, eu vou te dar 3 meses de prorrogação da parcela, mas nós vamos ter que fazer um novo contrato, onde tu vai pagar uma nova taxa, com uma nova taxa de juros, porque agora o risco é maior, porque como tu não está trabalhando, a chance de tu não pagar ou isso, aquilo é maior. Então, a gente já está no fundo do poço, com uma dificuldade muito grande. O banco vem com uma regra para jogar uma pá de cal, ao invés de jogar uma corda para tirar a gente do poço, sabe? E o banco é uma instituição muito maior, ela é muito mais, né, estruturada e que detém o dinheiro que vem, muitas vezes, do BNDES, né? Que é um banco de desenvolvimento social e que deveria ajudar a gente que é empreendedor e que está no meio desse furacão, mantendo empregos, né? Eu tenho motoristas que estão desesperados, né? Porque, né, eu tenho motoristas de turismo que são pessoas que têm, né, a sua especialização, a gente de forma nenhuma pode menosprezar, são pessoas que têm 30 anos de experiência e que estão buscando alternativas, né? Eu tenho um motorista que com 30 anos de experiência em viagem internacional, né, que dava aula aí para muitas pessoas e que às vezes está trabalhando, ajudando um outro parente, trabalhando de servente de pedreiro, trabalhando em outros meios para sobreviver, né? Nós temos motoristas da nossa empresa que foram dispensados, que estão se recolocando no mercado com 1/3 do valor do salário que eles tinham para sobreviver. Então, é uma realidade já isso na nossa região, né? Você imagina que, assim, como você falou, o turismo não tem a representatividade política, né? E o interesse da popularidade para votos, como muitos outros setores, por isso que ele é esquecido, mas o turismo no Brasil representa 8,5% do PIB. E nós estamos que é pouco ainda, setor, né? Então, assim, é importante para todo mundo, né? Ver a nossa região, nós temos aqui Termas do Gravatal, Termas da Guarda, Laguna, o Farol de Santa Marta, né? O Beto Carreiro World, que é um dos maiores parques de diversão, né, da América Latina, é o maior e melhor, e todos estão sofrendo. Então, quando não tem um ônibus circulando, levando passageiros para essas regiões, né, trazendo turistas do Rio Grande do Sul para Gravatal, ou para o Morro dos Conventos, ou aqui para Termas da Guarda nos hotéis, quando não tem um show acontecendo, toda essa engrenagem está parada, e essas empresas não vão sobreviver a mais 6 meses, ou a mais 1 ano, né, sem trabalhar. Então, o único meio de nós conseguirmos manter os nossos patrimônios e manter os empregos e ir voltando devagarinho, porque a gente é guerreiro, a gente quer gerar emprego, a gente quer, né, manter o nosso patrimônio, mas precisamos dessa ajuda dos bancos, que os bancos olhem por nós, assim como o governo. Pô, a gente quer pagar os financiamentos, a gente vai pagar os juros que se eles forem justos, mas a gente precisa de fôlego, e esse fôlego ele vai levar de 6 a 12 meses para voltar. Né? Eu tinha ônibus que eu rodava 20 mil quilômetros por mês, hoje eu não rodo 1.000. Então, difícil, né? Ô Felipe, para a gente encaminhar aqui pro final da entrevista, percebam, os internautas, que eles não estão pedindo, não estão solicitando, preciso da volta imediata, com os ônibus cheios, porque nós precisamos voltar a trabalhar urgentemente. Não.
é algo, o que eles pedem é só o apoio político para que um dos setores que não sofreram nada com a pandemia, que são as instituições bancárias, auxiliem todo esse setor que depende, precisa, né, quer honrar o seu compromisso, mas não tem como. É o setor de transporte turístico. Então, dá nojo ver essas instituições. Porque é como o Felipe disse, Paulinha. É como o Felipe disse. Os caras eles se aproveitam da desgraça. Né? Eles se aproveitam da desgraça. Ah, tu tá precisando prorrogar? Não, vamos prorrogar, vamos refinanciar. Vamos refinanciar e aí o juro que era... Vou fazer uma conta aqui burra, né? Mas o juro que era de 2% vai para 10%. Né? Então é uma injustiça, é uma misturada com uma canalice, com uma falta de humanidade o que os bancos fazem com todos os setores. Né? E o governo não olha. Né? O governo não... O seu banco, o seu bancário, vem cá. É o seguinte, vamos precisar que tu dê uma força aí para nós, dê uma segurada, porque a rapaziada do setor A ou B tá precisando de um fôlego. Eles estão 1 ano sem trabalhar. Né? É injusto isso, eu acho muito injusto esse tipo de coisa. Os bancos, como o Felipe disse, os bancos, mesmo diante da pandemia, registraram lucros recordes. Que bom para eles que eles registraram lucros recordes. Agora não dá para diminuir um pouco isso para dar fôlego a um setor que não quer deixar de pagar, só precisa de um fôlego para manter as portas abertas. Dá nojo, gente. Eu digo isso porque eu já trabalhei eu já trabalhei num banco, já vendi financiamento e eu posso atestar, eles ganham muito dinheiro no financiamento, mas eles enchem o bolso no refinanciamento. Eles enchem o bolso quando as pessoas vão desesperadas atrás deles para dar uma solução a algo que a pessoa não está conseguindo honrar. Esses bancos são carniceiros mesmo. 8h35. Felipe, só para a gente finalizar, esse movimento, né, ele não se restringiu a Tubarão, pelo que eu entendi, é um movimento nacional. Não, né? De forma nenhuma. Ele aconteceu a nível Brasil, Milton, foram mais de 1.200 ônibus, né? Então, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Vitória do Espírito Santo, né? Belém do Pará, todos os estados aí, quase todos os estados do Brasil, né? Nós temos parceiros que se juntaram, unindo forças aí, para fazer barulho mesmo e serem vistos, né? Até uma coisa que nos chamou a atenção, que os nossos colegas lá de Brasília, eles fizeram essa manifestação ontem lá ao redor dos ministérios, e uma nota no UOL, saiu uma nota no UOL dizendo que o ministro Paulo Guedes reclamou da barulheira do evento democrático, da manifestação que estava acontecendo. É engraçado que ele reclamou da barulheira, ouviu a barulheira enquanto estava em reunião ontem, mas não ouviu, né, os nossos mais de 550 e-mails de pedido de socorro a toda a diretoria do BNDES. Então, fica aí a mensagem que realmente o nosso pedido é de socorro, né? Nós temos os próprios ônibus em garantia, né? Então o risco de perda dos bancos é mínimo. A gente tem muita força de vontade e desejo de trabalhar e quitar os nossos compromissos. A gente precisa realmente de fôlego, porque a pandemia é a nível mundial, de longo prazo, e destruiu o nosso setor. Então é essa a mensagem que eu queria deixar, de que a gente precisa realmente unir forças para ser visto, né, no Brasil, e que os governantes nos vejam, né, e nos ajudem, porque senão será realmente uma catástrofe econômica, né, como já está sendo em muitos setores, no nosso também. Então é o que a gente não quer que aconteça. É isso aí, então. Felipe Fornaz, empresário do ramo de transporte turístico, né,
Lucretur é o nome da empresa, certo, ô Felipe? Isso mesmo. Lucretur. E sobre o que eu disse, sobre que o Paulo Guedes, barulheira. Ô bicho, eu vou te falar uma coisa. Nós somos governados por pessoas, algo que eu falo sempre, que eu tenho falado muito durante a pandemia, por pessoas que não sabem o que é ter um CNPJ no Brasil. Antes do quinto dia útil, eles já estão com salário na conta, eles não têm preocupação em pagar um carnê de um financiamento de um ônibus ou de um veículo, eles não têm preocupação em manter a regularidade fiscal para ter todas as CNDs da sua empresa em dia, eles não têm preocupação nenhuma. Chega no dia 30, daqui 5 dias eles já vão estar com um dinheirinho na conta. Eles não sabem o que é. O Paulo Guedes até é uma exceção porque ele veio da iniciativa privada, mas os 25, 30 mil dele vai pingar na conta no final do mês. Eles não sabem o que é a realidade, eles não tiram as suas bundas, e não estou me referindo só ao Paulo Guedes, isso vai para todos os governantes, na esfera municipal, na esfera nacional, na esfera estadual. Eles não tiram a bunda da cadeira dos seus confortáveis gabinetes, climatizados, cadeiras estofadas e tudo mais, para saber a realidade que vários setores estão enfrentando. E eu imagino que uma solução paliativa pro problema de vocês é muito fácil. É muito fácil, vocês não estão pedindo para voltar a trabalhar 100%, vocês não estão pedindo nem linha de crédito, não estão pedindo prorrogação, ao menos pela entrevista de hoje, não estão pedindo prorrogação de imposto, estão pedindo nada. Estão pedindo um fôlego nos financiamentos das instituições bancárias. E, infelizmente, mas tu sabe qual é a solução, né? Se uma parcela de vocês foi a Brasília e fez a barulheira, como o Paulo Guedes falou, tá aí. Ao invés de fazer a manifestação em sua cidade, levem 1000 ônibus a Brasília e fechem lá o Congresso, que se tem o político é a raça mais cagona que existe. Eles são cagões. Eles são muito machinhos no plenário, levantar dedo. Agora, quando eles veem a população na rua, meu irmão, se borram todos. Peguem seus ônibus e entupam as ruas de Brasília, solicitando o apoio do governo, que eu duvido que eles não vão se mexer. Felipe, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Newton, Paulo, obrigado aos ouvintes, a todos, pela oportunidade de passar um pouco a nossa realidade e mostrar para o povo, né, que as nossas intenções são as melhores. E agradeço aí pela oportunidade de falar um pouco com vocês. Valeu, Felipe Fornaz, empresário do ramo turístico, aí falando conosco sobre a manifestação ontem de vários ônibus por todo o Brasil. Em Tubarão nós tivemos uma manifestação e a situação é muito crítica aí dessa galera, né? Bate-papo, promoções e muita informação é na Rádio Noticom. WhatsApp 48 3052 3051.